Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre organelas celulares. Essa é a parte 2. Se você ainda não viu, então, tem que voltar lá na parte 1 sobre organelas celulares, que nós definimos o que é uma organela, falamos sobre o ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e falamos sobre o complexo de Golgi. Agora, nós vamos dar continuidade a essa aula falando de uma outra organela celular, que são os lisossomos. Os lisossomos, eu trouxe essa imagem aqui de microscopia eletrônica de varredura, o MEV, para mostrar um corte transversal. São esses lisossomos vistos por cima. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei que o complexo de Golgi ele é responsável pela parte de secreção celular. O que isso significa? Que tudo que vai ser secretado pela célula, quem tem essa função é o complexo de Golgi. E ele libera algumas vesículas por esse processo de secreção. Essas vesículas são os próprios lisossomos. Então, os lisossomos são produzidos lá pelo complexo de Golgi. Então, guardem isso. Os lisossomos, eles vão ser responsáveis pela digestão dentro intracelular e também de substâncias que vêm de fora da célula. Lembrando que a célula, gente, ela é um organismo, imagina ali uma célula individualizada, que acontecem várias reações químicas e vários processos metabólicos dentro dela, inclusive a digestão, que é responsável pelos lisossomos. Agora eu trouxe aqui para vocês como que acontece esse processo de digestão dentro da célula. Fiquem muito atentas e prestem bem atenção. É simples, mas precisa de atenção. Vamos aqui por partes. Estão vendo aqui, ó, essa estrutura em laranja aqui embaixo? Isso é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é responsável pela secreção celular. Então, ele vai secretar substâncias. E através de vesículas, né, que são essas bolsinhas aqui saindo do complexo de Golgi, ele vai secretar o lisossomo primário. Dentro desse lisossomo primário vão ter várias enzimas digestivas, tá ok? Então, esse lisossomo primário nada mais é, então, que as vesículas produzidas pelo complexo de Golgi. Ok? Até aí? Beleza. Agora, vamos imaginar o seguinte, que a minha célula ela vai englobar para dentro dela um componente externo. Imagina uma partícula de alimento que tem que entrar dentro da célula para ser digerida. Então, olha aqui, em azulzinho aqui, ó, de fora da célula. Uma partícula alimentar vai ser englobada por essa célula. Como que acontece isso? Através do processo de fagocitose, que nós já vimos. Lembra que em determinadas células, como por exemplo em determinados organismos, como a ameba, como que elas fazem isso? Através da projeção de pseudópodes, falsos pés. Lembram-se? Então, a célula vai lá e engloba essa partícula de alimento para dentro dela. Processo de fagocitose. A partir do momento que esse alimento é englobado, forma-se o que a gente chama de fagossomo. Tá aqui representado, ó, o alimento foi englobado pela célula, pela membrana ali. Quando esse fagossomo, ele se une a um lisossomo, chama-se o quê? Lisossomo secundário ou vacúolo digestivo. E aí começa a acontecer dentro desse lisossomo secundário, liberam enzimas digestivas e começa o processo da digestão dessa partícula de alimento. Ok. As moléculas que foram geradas aí nesse processo de digestão celular, elas vão sair de dentro desse vacúolo digestivo ou vacúolo secundário, vão sair para fora, óbvio, né? E vão formar um vacúolo que a gente chama de residual. Então, tudo aquilo que é resíduo desse processo digestivo vai sair, vai formar o vacúolo residual. Aí, gente, aquilo que vai ser, que a célula pode aproveitar, ela vai absorver. O que não é aproveitável pela célula, né, que a gente, lembra que a gente falou na outra aula, o cocô celular, a defecação celular, tem que sair da célula. E vai sair pelo processo que a gente chama de
plasmocitose, que é um processo de exocitose, liberar esses resíduos para fora da célula, ok? Olha só então que tranquilo. Mais uma vez, recapitulando. Complexo de Golgi vai formar vesículas digestivas. Essas vesículas são os lisossomos primários. Aí começa a acontecer o processo digestivo ali dentro. Quando a célula engloba uma partícula externa, por exemplo, um alimento, qual o processo que a célula faz isso? Por fagocitose. Englobou o alimento, vai formar o fagossomo. Esse fagossomo, quando se une a um lisossomo, ele vai formar um lisossomo secundário ou vacúolo digestivo. Vai acontecer ali dentro, então, o processo de digestão. Aquelas substâncias produzidas desse processo vão sair e vão formar o vacúolo residual. Tudo aquilo que não é aproveitado, que é considerado resíduo, lixo celular, né, a defecação celular, vai ser liberado para fora da célula através de um processo chamado plasmocitose. Ok? Então, olha só, é igual a gente não se alimenta, não coloca os alimentos aqui na nossa boca, acontece a digestão e aquilo que não é usado a gente também secreta através de urina e fezes. A célula é a mesma coisa, a célula é um organismo. Então, esse processo de comer o alimento da célula é por fagocitose. E quando ela excreta aquilo que não precisa mais, né, essa excreção da célula é chamada de plasmocitose. Lembrando que secreção é diferente de excreção. Nós já falamos isso em outras aulas. E agora, dentro desse processo aí, ficou faltando eu falar sobre um vacúolo autofágico. Reparem que o processo de fagocitose veio uma partícula de alimento fora, extracelular, veio para dentro da célula e foi realizado o processo de digestão. Tudo bem. Agora, autofagia, o que é isso? Auto, si mesmo. Fagia, fago, comer. É quando a célula ela come materiais dela mesma, tá? Significa comer material da própria célula. O que significa? Às vezes eu tenho uma organela que está fora de uso, que não está sendo mais útil para a célula, aí ela vai realizar o processo de autofagia. Então, vai ser formado um vacúolo que vai digerir, que vai comer materiais da própria célula, materiais que não estão sendo utilizados mais. E depois, esse material tem que sair da célula, né, esses resíduos. Como? Através da plasmocitose. Tá ok? Olha que interessante. Vocês já viram girino? Pessoal, sei lá, que vai para a roça, vê aí nos lagos, girino, eles têm uma caudinha, né, um flagelo, que nas vidas iniciais ali do girino, ele ajuda na locomoção. À medida que esse girino vai se desenvolvendo, olha lá, eu tenho que até chegar na fase adulta, o que vai acontecendo? Essa cauda some, porque ela vai perdendo a utilidade, ele já não precisa dessa cauda para se movimentar mais. Repare que foi formado aí as patas dele. Como que essa cauda some? Através desse processo de autofagia, né? Que são a formação desses vacúolos através do lisossomo, que vai realizar a digestão, vai desgastar a própria célula, que no caso não está sendo mais útil, tá? Então, se eu perguntar para vocês, esse processo aí de desgaste, né, dessa cauda do girino, até chegar na fase adulta, é pelo processo de autofagia. Ok? Então, sobre lisossomos é isso, digestão celular, tá? Um outro tipo agora de organela celular são os peroxissomos. Peroxissomo, que está representado por essa figura aqui embaixo, ele tem uma membrana celular simples e dentro dele vai ter muita enzima. Qual que é a função dessas enzimas? Gente, o nosso corpo, alguns processos metabólicos produzem o que a gente chama de H2O2. Vocês sabem o que é isso? Água oxigenada, que é extremamente oxidativa, não é legal para o nosso corpo.
Vocês sabem disso, o pessoal que descolore cabelo para ter essas mechas, loiro e tal, a gente coloca água oxigenada. O que acontece se a gente coloca muita água oxigenada? O cabelo quebra, desmancha, não é isso? Pra vocês terem ideia do quanto ela é oxidativa. Imagina isso no nosso corpo. A água oxigenada, ela forma radicais livres ali que causam mutações no ser humano. Então, não é legal, não é interessante ter água oxigenada aqui no nosso organismo. Só que ela é um subproduto natural de algumas reações químicas. Tá, ok, ela foi produzida. Tem que ter, então, uma organela para expulsar rapidamente essa água oxigenada do nosso corpo. E são os peroxissomos que fazem isso. As enzimas que estão dentro do peroxissomo, elas vão quebrar essa água oxigenada, transformando ela em molécula de água, H2O, e molécula de oxigênio, O2, que não fazem mal para o nosso organismo. Gente, vocês já pararam para pensar? Olha só como o nosso maquinário é inteligente, como a natureza é sábia, produz a água oxigenada por alguns processos metabólicos e existe uma organela específica só para quebrar essa água oxigenada em água e O2, que não faz mal para o nosso organismo. Viu só como essas organelas são tão especiais e importantes? Cada uma tem um papel muito específico e de extrema importância no nosso organismo. Aonde que nós vamos achar principalmente essas organelas de peroxissomos? Gente, principalmente no fígado e rim. Tudo que é substância tóxica, ela vai ser filtrada pelos nossos rins e ali também no fígado, que acontece esse processo de desintoxicação. Então, vai estar cheio de peroxissomo com essas enzimas destruindo essas substâncias tóxicas. Por isso que quando a gente ingere bebida alcoólica, elas são metabolizadas aonde? No fígado. Então, o nosso fígado é cheio de peroxissomo. Aqui mostrando uma imagem de MEV, mostrando para vocês ali um peroxissomo. E aqui do ladinho, ó, o complexo de Golgi. Lembrando, o processo de Golgi é responsável pela secreção de substâncias. Ok? Indo agora para uma outra organela, são as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas têm formato de, sabe aquela cabecinha do cotonete? Então, parece com as mitocôndrias. E elas são formadas por duas membranas. Olha aqui nessa figura. Eu tenho uma membrana mais externa aqui e uma membrana mais interna. Então, ela é uma bicamada de membranas lipoproteicas. Mesmo tipo de membrana lá da membrana celular. Lembra da nossa aula? Ela apresenta cristas mitocondriais, ó. Tá vendo essas cristas aqui, ó? Essa invaginação da membrana. No meio dessas cristas, ela vai ser preenchida por DNA, RNA e ribossomo. Então, reparem que, até agora, a única organela que eu disse que tem material genético, DNA e RNA, são as mitocôndrias. Justamente por ter material genético, ela vai conseguir o quê? Se replicar, se duplicar, tá ok? Porque ela tem material genético próprio. O que a mitocôndria faz no nosso corpo? Quando a gente respira, né, esse processo de respiração celular, que é um processo bastante complexo, as mitocôndrias são as organelas responsáveis por esse processo de respiração celular. Como? Através de produção de energia, ATP, adenosina trifosfato. Moléculas de oxigênio vão reagir, né, por todo o processo de respiração e vai liberar dióxido de carbono, CO2 e água. Então, músculo, por exemplo, né, tecidos e órgãos que são muito ativos, eles vão ter mais mitocôndrias. Vocês concordam comigo? Uma outra coisa bem interessante, como eu disse para vocês, a mitocôndria ela é a única organela que tem material genético, tem DNA. Então, ela consegue se autoduplicar. Olha aqui uma imagem de MEV de mitocôndria, muito característica. Sabe uma coisa muito interessante? Toda mitocôndria aí que está no seu corpo, ela veio da sua mãe e não do seu pai. Então, toda mitocôndria é uma herança genética materna.
Toda mitocôndria do nosso corpo é de origem materna. Por quê? Durante o processo ali de fecundação, as mitocôndrias que são de origem do seu pai, paternas, elas são degradadas, são degeneradas. Então, ali na própria cauda do espermatozoide. Então, as únicas mitocôndrias que participam desse processo de herança genética são as mitocôndrias da sua mãe. Então, agradeçam hoje, chega perto das suas mães e agradeçam. Obrigada pelas minhas mitocôndrias que auxiliam no meu processo de respiração celular. Elas vão achar que vocês estão loucas, mas depois explico o porquê. Essas mitocôndrias vocês herdaram da mãe de vocês, tá ok? Agora, um outro tipo de organela celular são os centríolos. Os centríolos, repara que eles parecem canudinhos, né? São pares de cilindros e eles são ocos por dentro. Os centríolos, eles são responsáveis pelo processo de divisão celular, que nós vamos estudar mais para frente, mitose e meiose, tá ok? As nossas células se dividem, estão constantemente se dividindo para poder se reproduzir, crescer em volume, tá ok? Olha aqui por cima, essa imagem aqui, o meu cursor, é uma imagem de MEV, como se eu estivesse cortando e olhando por cima. Repara aqui, ó, que eu tenho 9 conjuntos de centríolos, são 9 conjuntos de 3, são trios de microtúbulos. Esses centríolos são microtúbulos de proteína. Repara que são 9 trincas desses centríolos, tá? E eles são tubinhos ocos. Então, olha aqui, aqui fica mais fácil de ver lá as 9 trincas do centríolos. Como eu já disse, esses centríolos, eles participam do processo de divisão celular. Lá no processo mitótico, tem um momento que esses centríolos se dividem, indo 2 para um lado e outros 2 para outra extremidade da célula, formando aqui essas fibras de fuso, que a gente chama, tá? E as fibras de Aster, que nós vamos estudar mais para frente. Então, os centríolos são extremamente importantes para esse processo de divisão das nossas células, tá ok? Olha aqui, uma imagem de MEV, microscopia eletrônica, que fica muito fácil de ver lá no processo de divisão da célula, esses centríolos, um indo para uma polaridade e outro para o outro polo da célula. Então, centríolo está relacionado com o processo de divisão celular. Não só com o processo de divisão. Vocês já devem ter visto na disciplina de microbiologia que algumas células, elas têm cílios para se movimentar. A nossa traqueia, né, aqui é cheia de cílios pequenininhos que ficam se movimentando o tempo todo. Esses cílios são constituídos basicamente por essas estruturas, os centríolos. Então, os centríolos, além de ser responsável pela divisão celular, eles também são responsáveis pela locomoção de algumas células. Espermatozoide, eles têm aquele flagelo, que também é responsável pela movimentação, tá ok? Então, olha só, centríolos, divisão celular e movimentação de algumas células. Beleza. Agora aqui, outro tipo de organelas, são os plastos. Os plastos, gente, eu vou encontrar só em célula vegetal e em algumas algas. Célula animal não tem plastos. Tem 3 tipos de plastos: cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos, que nós vamos falar. Cloroplasto todo mundo já ouviu falar. Está relacionado à fotossíntese, por isso que a planta é verde. Aquela coloração verde das plantas é devido à presença de cloroplasto. Esse cloroplasto é uma organela que vai captar a luz solar e vai realizar a fotossíntese. Animal faz fotossíntese? Não. Então, o animal tem cloroplasto? Não, não tem cloroplasto, é só planta que tem. Olha aqui o cloroplasto, nessa imagem aqui de MEV, ó, eu tenho uma célula vegetal cheinha de cloroplasto. Olha que interessante, então. A estrutura externa, olhando, um cloroplasto parece muito com uma mitocôndria. Ó.
só que o cloroplasto é verde. Também tem 2 camadas de membrana, assim como a mitocôndria. Só que, enquanto a mitocôndria ela é responsável pelo processo de respiração celular, ou seja, ela, através desse consumo de glicose, ela C6H12O6, ela consome a glicose e libera lá CO2, água e ATP. Esse é o processo de respiração celular. Já a fotossíntese, que é feita pelas plantas através do cloroplasto, ela vai produzir glicose. Então, enquanto que a mitocôndria, ela consome glicose no processo de respiração celular, na fotossíntese, através dos cloroplastos, a gente vai ter a produção de glicose. Tá ok? Interessante, né? Os cromoplastos, eles são plastos, só que eles não têm clorofila, tá ok? Ele que vai dar ele que vai dar cor a algumas flores, por exemplo, a beterraba, a cenoura. Por que a cenoura é verde? Porque ela apresenta alguma substância que chama carotenoide. Essa carotenoide é ela que vai dar a coloração amarela, laranja e vermelha, tá ok? Então, a maçã, ela é vermelha porque ela tem uma coloração específica para a cor vermelha. A laranja, o fruto é laranja porque ela tem carotenoide na estrutura dela, tá ok? E por fim, a gente tem os leucoplastos. Os leucoplastos, eles são um tipo de plasto, só que eles não têm pigmento, então eles não têm cor. Eles estão presentes onde? Em certas raízes e alguns caules tuberosos, como por exemplo a batata que a gente come. Ela é cheia de leucoplastos. Aqui a nossa esquerda está mostrando uma imagem de MEV, mostrando esses leucoplastos, que não tem pigmentação. E agora, para encerrar todas as organelas celulares, nós vamos falar do vacúolo, que é presente em célula vegetal. Gente, célula animal não tem vacúolo. Vacúolo só tem em célula vegetal. E olha como ele é grande, ele ocupa grande espaço dentro de uma célula vegetal, chegando a ocupar 80% dessa célula. Para que serve vacúolo? Vacúolo, ele vai simplesmente armazenar algumas substâncias, como por exemplo, sais, açúcares, amido, proteína, aminoácido. Então, é uma organela de reserva. Somente vegetal tem vacúolo. Olha uma conclusão que a gente pode chegar então. Olha só quantas organelas nós aprendemos. Somente uma organela que é presente em células procariotas, do reino Monera. Qual organela que é essa? Ribossomo. Lembra? Que sintetiza a proteína. As outras organelas que nós estudamos, todas as outras, são presentes nas células eucarióticas, ou seja, tanto de animais e de vegetais. Lembra que a célula eucariótica ela é mais complexa, ela é compartimentabilizada. Lembrando, quais são as organelas que estão presentes só nos vegetais? Cloroplastos, para clorofila, e os vacúolos. Essas estão presentes só na vegetal, animal não tem. E quais foram as outras organelas que nós estudamos? Ribossomo, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, centríolos, peroxissomos. Essas sim estão presentes em células animais. Tá ok? Então, olha só, nós estudamos aí mais de 10 organelas celulares. Então, volta nas aulas, estudem, entendam, qualquer dúvida eu tô aqui para tirar, tá bom? Boa semana e bons estudos para vocês.